Se você tem vontade, tem curiosidade de entender o que a Bíblia apresenta para nós sobre empreendedorismo e fé, esse vídeo é para você. Na verdade, essa sequência de vídeos é para você. Vai ficar salvo aqui no canal essa playlist, onde nós vamos estar falando sobre a Bíblia e alguns princípios, dela para nossa vida empreendedora. Então, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo, porque tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado e com mais conhecimento da palavra de Deus. Bom, nós vamos recapitular um pouquinho daquilo que eu falei ontem. Então, ontem eu falei sobre prosperidade no sentido mais amplo que a Bíblia nos apresenta. Então, a Bíblia ela não vem com uma promessa de que se você for fiel a Deus, você vai enriquecer, você vai ser rico, vai ter propriedades. Não! Esse foi o primeiro mito que eu quebrei ontem. A Bíblia não nos promete em parte nenhuma que nós vamos ser pessoas ricas. Porém, nós temos algumas promessas na Bíblia de prosperidade no sentido mais amplo, Na prosperidade divina mesmo, de ter a presença de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde, então no seu bem-estar como um todo. É esse tipo de prosperidade, que a Bíblia apresenta para cada um de nós. Porque nós temos exemplo nela de pessoas que foram muito fiéis e não tinham nada, e da mesma forma pessoas também que eram muito ricas e não tinham a Deus. E nós temos o exemplo tanto dos dois lados aí de pessoas que tinham muito dinheiro, como Davi, como Salomão, e outros exemplos da Bíblia também que tinham propriedades e eram fiéis a Deus, como Jó foi muito fiel a Deus, mesmo sendo muito rico, e passou por algumas dificuldades, A riqueza não inibiu ele de passar por esses problemas, como também outros ricos, outros reis, que não eram fiéis a Deus. Então a gente tem os dois exemplos aí e basta nós escolhermos quem nós vamos ser. Se nós vamos ser ricos, fiéis a Deus, ou se nós seremos pobres, humildes e também ainda assim sermos fiéis a Deus. Porque a pobreza também, a humildade, ela não nos garante que nós vamos ser fiéis a Deus. Nós temos pessoas nesses dois lados, nesses dois âmbitos. Eu espero que você tenha compreendido o que eu quis mostrar aqui para vocês. Que independente, sendo rico você pode ser fiel a Deus ou não, ou sendo pobre você também pode ser fiel a Deus ou não. Isso vai depender das suas escolhas e se você vai querer seguir ou não os princípios que a Bíblia apresenta. Então, nós precisamos ter clareza de que a Bíblia não nos promete riqueza, mas que nela tem alguns princípios que vão fazer com que a nossa vida seja mais próspera. E se você está aqui, eu acredito que você queira ter Deus nos seus negócios, assim como na sua vida. E se você quer a presença de Deus, você precisa seguir alguns princípios que a Bíblia apresenta, que são princípios de honestidade, de humildade, integridade. Todos esses princípios, eles precisam fazer parte da nossa vida. Porque sem esses princípios, nós podemos até dizer que nós somos fiéis a Deus, que nós seguimos, mas se nós não fizermos de fato, termos esses princípios atuantes na nossa vida, isso não vai mostrar que nós somos pessoas servos de Deus. Então nós precisamos alinhar os negócios com os princípios que a Bíblia nos apresenta, de integridade, honestidade. Nós precisamos ser essas pessoas nos nossos negócios, nós precisamos ter verdade naquilo que nós fazemos. Então, se nós queremos Deus na nossa empresa, Deus nos nossos negócios, na nossa maneira de empreender, então a gente precisa seguir esses princípios em todas as transações que nós fizermos, no trato com o nosso cliente, no trato com os nossos funcionários ou terceiros, prestadores de serviço. Nós precisamos trabalhar com honestidade, com integridade, com verdade e sabendo que se nós seguirmos esses princípios, nós teremos retorno também através dele. Nós, quando somos verdadeiros com outra pessoa, ela consegue perceber isso e consegue ser verdadeira com você também. Se você sempre busca passar a perna no seu cliente, tirar um pouquinho ali da entrega, que você falou que entregar uma coisa não entregou completamente. Então, além de não seguir um princípio da Bíblia, além disso, você ainda está se prejudicando.
Porque quando nós trabalhamos com a desonestidade, nós temos consequências nos nossos negócios e, consequentemente, na nossa vida. Então, busque sempre seguir os princípios que a Bíblia te apresenta, que você vai ter sucesso no seu negócio. Então, essa é uma das seguranças e uma das certezas que nós precisamos ter. Será que eu e você estamos sendo honestos nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos? E se nós estamos seguindo esse princípio, pode ter certeza que nós vamos estar empreendendo à luz da Bíblia, de acordo com a vontade de Deus. Claro que tem aquelas pessoas que não seguem aquilo que Deus apresenta e ainda assim tem muito dinheiro, tem muitas posses, mas essas pessoas, eu posso afirmar que elas não têm a prosperidade no sentido amplo, né? Que é ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo, um bom relacionamento com suas famílias, uma boa saúde. Então essas pessoas podem até ter muito status, mas às vezes estão destruídas por dentro. E o que Cristo quer nos apresentar é uma riqueza verdadeira, é uma riqueza que não está só em bens, em posses, mas que está também nas suas relações pessoais, né? Na sua saúde, no seu dia a dia. E é também um pouco do que eu conversei com vocês ontem. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre dedicar o seu negócio, vamos falar um pouquinho sobre dedicação. A ideia dessa sequência de vídeos é que a gente passe alguns minutinhos refletindo sobre a palavra de Deus e alguns princípios que nós precisamos seguir no nosso cotidiano, na nossa vida. E amanhã nós vamos falar sobre dedicar o nosso negócio a Deus. Eu vou mostrar para vocês o texto que eu utilizei para dedicar os meus negócios ao Senhor, a minha empresa ao Senhor. E eu vou compartilhar com vocês esse texto para que vocês também possam fazer aí uma cerimônia simples, né? Mas de consagração do seu negócio ao Senhor. Um momento de oração ali que é muito marcante para que você de fato tenha a bênção do Senhor para prosseguir no seu negócio. Então amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá? Vou trazer para vocês aqui o textinho para que vocês possam também fazer a dedicação do seu negócio ao Senhor. Outro ponto importante que as Escrituras trazem para nós é que nós não podemos nos sentir superiores às outras pessoas. E nesse princípio de seguir aquilo que a palavra de Deus fala, né, seguir os princípios, nós temos aqui o verso de Colossenses 3, 23, Colossenses 3, 23, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, quando nós temos esse verso bíblico e nós refletimos no nosso empreender, a gente vai fazer da melhor forma. Então, a gente vai entregar o melhor produto, a gente vai atender o cliente da melhor forma possível, porque nós não estamos fazendo isso para pessoas, nós estamos fazendo isso para Deus. Então, tudo que vier às suas mãos, fazei da melhor forma possível. E se você tiver isso em mente, você vai trabalhar com mais leveza, porque você não vai ficar esperando fazer para que o outro seja grato a você. Não, você está fazendo isso em resposta a tudo que Deus representa para você, porque você está fazendo para Ele. Então, se for para gravar um vídeo, tente gravar da melhor forma possível. Se for para entregar uma arte de Instagram, se for para entregar uma embalagem, um produto, e se você está buscando servir a Deus através do seu trabalho, né, mostrar a Deus através das suas atitudes, esse é um princípio que você deve seguir. Então a palavra de Deus diz, né, o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Então, façam de todo o coração, façam da melhor forma possível, aquilo que for lançado às suas mãos, fazer conforme as tuas forças. Isso quer dizer para nós, faça com bom ânimo, faça com alegria. Então, empreenda para que você possa entregar sempre o melhor para o seu cliente. E, em consequência a isso, você vai ter o retorno de clientes felizes, clientes fidelizados, clientes que vão buscar mais, indicar você para outras pessoas. Então, você só tem a ganhar quando você segue os princípios bíblicos. E um outro verso que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje é o que está em Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Eu vou ler com atenção aqui junto com vocês, pausadamente, para que vocês possam compreender. Diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Lembra do que eu falei? Façam para o próximo como se você estivesse fazendo para Deus e não para ficar recebendo elogios. Que isso possa ser apenas uma consequência, mas que isso não possa ser a motivação para você fazer o melhor. Mas sejam humildes e considerem
os outros superiores a vocês mesmos. Eu sei que isso daqui é um princípio que não é fácil, mas é o princípio da humildade, independente daquilo que você tenha no momento ou que você venha a ter, que você possa ser humilde, entendendo que você não é melhor do que ninguém. E, pelo contrário, que os outros são superiores a você. E quando você começa a enxergar o mundo dessa forma, você percebe que você julga menos as outras pessoas. Em consequência, também você não fica esperando que as pessoas te elogiem e no final você fracassa, sabe? Então, é muito interessante seguir esse princípio bíblico também. E o 4 diz assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando você vai vender aquela mercadoria, né, ao invés de você dar aquele golpezinho, de enganar um pouquinho o seu cliente, que você não busque só os seus interesses, mas o interesse do outro também. Então, dinheiro e status não nos garante um lugar melhor como ser humano do que outras pessoas. É muito fácil nós, seres humanos, olharmos para nós e pensarmos, nossa, eu sou maravilhosa, eu não tenho defeitos, ou os meus defeitos são muito mínimos, eu sou uma pessoa muito boa, né? E aí você também se espelhar nos seus bens materiais, meu carro é bom, minha casa é boa, minha conta bancária é cheia, e aí você se sentir superior às outras pessoas. Então esse é um dos sentimentos que nós precisamos ter cuidado. Então muitas pessoas falam, não quero enriquecer não, porque se eu for rica, tem um monte de gente que é rica aí e que se acha melhor do que os outros, mas você não precisa ser assim. Não são todos os ricos, né, que são assim dessa forma, que não são humildes, que maltratam as outras pessoas ou que se acham superior. Pelo contrário, tem muitas pessoas que apesar do dinheiro continuam sendo humildes, continuam tratando o outro bem, independente da classe social que essa pessoa é. E vai depender de você, dizer quem você vai ser. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada, né, nos últimos tempos, é que o dinheiro, ele não nos transforma, ele só nos revela. Então, o dinheiro, ele só vai revelar aquilo que a gente já era. Então, se eu já era uma pessoa ambiciosa, eu vou ser ainda mais ambiciosa quando eu tiver dinheiro. Se eu já era uma pessoa amorosa, vou continuar sendo uma pessoa amorosa quando eu tiver dinheiro. Se eu já sou uma pessoa orgulhosa, se eu tiver dinheiro, isso só vai ficar ainda mais claro. Então, o dinheiro, ele só potencializa aquilo que você é. Existem pessoas que não vão querer enriquecer porque elas sabem que se elas enriquecerem, elas não vão ser as mesmas pessoas. E é essas pessoas que realmente correm da prosperidade, porque elas sabem que elas podem se transformar em um ser humano muito pior. Mas essa não precisa ser a sua realidade. Você pode se transformar, né, para ser ainda melhor aquilo que você já tem de bom aí dentro de você. Então, se você é uma pessoa que quer doar, tem muita gente que fala, quando eu tiver dinheiro eu vou doar, eu vou ajudar as pessoas. Mentira, se você não faz isso na condição atual que você já tem, você não vai fazer isso quando você estiver rico, acredite. Se você é uma pessoa que gosta de doar, você já vai começar doando mesmo tendo pouco. E doar não significa que você vai dar tudo que você tem. Doar vai ser quando você puder, doar vai ser quando... e depende também das áreas, né? Eu sou uma pessoa, né, supondo aqui, mas é verdade, eu sou uma pessoa que gosto de doar para outra pessoa. Mas aí, às vezes, eu não vou doar dinheiro, mas eu vou doar as minhas roupas, eu posso doar o meu tempo. Esses dias eu vi no Instagram, né, uma moça que ela faz faxina solidária. Então, ela doa o tempo dela e a mão de obra dela, porque ela vai na casa das pessoas e faz faxina para aquela pessoa, principalmente idosos, que não tem pessoas para ajudar. Então, se você for uma pessoa que for para doar, você já vai fazer isso na sua condição atual. Não vai precisar de riquezas para fazer isso. E quando você for rico, você ainda vai continuar sendo essa pessoa que doa para outros. Então, o dinheiro, ele não nos transforma. Ele só mostra aquilo que nós já somos. Então, se você quer ser um bom rico, seja uma boa pessoa desde já. Porque essa personalidade, ela só vai verberar com o tempo e com o seu status.
Essa foi a nossa mensagem de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, porque ajuda muito. Se inscreve também aqui no canal. E eu deixei aqui na descrição algumas passagens bíblicas que nós estamos utilizando e também o grupo do WhatsApp das Ricas de Trabalho. Lá eu publico em primeira mão os links de aulas, de lives e também vamos ter momentos lá para networking. Então você vai poder falar quem você é, sobre o que você trabalha, divulgar seu Instagram. Então vamos ter esse momento também lá dentro do nosso grupo. É só você acessar, é um grupo fechado, então não vai chegar notificação toda hora para você, vai ser algo mais pontual. Tenho certeza que você vai gostar e vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nada. Então fica aqui o meu convite, não esquece, dá o like, se inscreve aqui no canal e entra também no grupo.